galera, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre o Egito Antigo. Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a economia, sobre os períodos principalmente do Egito, sobre a vida política e religiosa. Para a gente começar a falar do Egito, a gente tem que lembrar da região onde o Egito está inserido. Claro, a gente está falando da África, uma região que é basicamente o berço da humanidade, onde a gente vai ter as primeiras civilizações que vão surgir na humanidade, vão ser surgidas na África. Um grande exemplo disso é o estudo que a gente tem da pré-história, onde a gente viu que os hominídeos e os seres humanos que foram evoluindo ao longo do tempo, eles começaram cada vez mais a se expandir, a migrar. Começando possivelmente lá pelo sul da África e se expandindo até o norte e por aí vai, Ásia e Europa. Tendo isso em consideração, a gente vai começar a entender que esses homens, eles começaram a se sedentarizar. Ou seja, eles começaram a buscar um processo de fixação do lugar onde eles estavam inseridos. Antes eram nômades, antes procuravam muito mais a coleta e a caça do que propriamente a agricultura. Tendo isso em vista, a gente vai ter o Egito como uma sociedade hidráulica. Mas o que é essa sociedade hidráulica? Sociedade hidráulica basicamente são todas as sociedades que dependem muito da água, como por exemplo no Egito, a África. Isso proporciona que basicamente a sociedade possa se desenvolver ali. Tendo isso em consideração, a gente vai ter o Nilo, que ele fica no norte da África, como o principal meio de vida dessa sociedade egípcia. A gente vai ter então uma sociedade extremamente agropastoril. A gente vai ter uma sociedade mais voltada para o artesanato, para o comércio. Lembrando que também nesse Egito a gente vai ter a centralização do poder. Claro que a gente vai ter também, além dessa centralização do poder, um poder teocrático, ou seja, um poder onde a religião ela está misturada juntamente ali com o poder, com o governo. O governo ele não vai se distinguir da religião, muito pelo contrário, ele vai estar unido a ela. A gente vai ter também, para começar a falar desse Egito, o politeísmo. O que seria esse politeísmo? Poli, que vem de vários, e teísmo, deuses. Então a gente vai ter vários deuses ali dentro da cultura e dentro da sociedade egípcia. Vai pensar assim que o faraó ainda é um deus, vai pensar que as leis divinas são as leis do próprio faraó, são as leis que vai governar, entre outras coisas. A gente vai ter também, como eu disse, a religiosidade egípcia ela era bastante vasta. Eles não tinham apenas um deus, como eu disse, eles eram politeístas. Tendo isso em consideração, a gente pode citar alguns deuses aqui. Por exemplo, Ra era um dos principais deuses da cultura egípcia, tendo em vista que a sociedade egípcia, as pessoas acreditavam que o faraó, por ser considerado um deus, que ele era a reencarnação de Ra na Terra. É por isso que faraó era considerado um deus entre a sociedade egípcia. A gente também vai ter vários outros deuses. A gente vai ter Osíris, vai ter Ísis, vai ter Horus, vai ter Sete, vai ter Anubis e vários outros deuses que vão fazer parte dessa religiosidade egípcia, que vai estar muito presente dentro da vida desse povo. E voltando mais para a política, a gente vai ter alguns períodos que vão ser divididos o Egito para a gente poder falar sobre ele. O primeiro grande período que a gente precisa falar é o período pré-dinástico. Esse período ele se passa por volta de 4.000 anos antes de Cristo até 3.000 antes de Cristo. O período conhecido como período pré-dinástico vai ser entre 4.000 a 3.000 a.C., vai ser o período onde vai surgir realmente o chamado Antigo Egito, ou seja, vai acontecer a formação do povo egípcio. Primeiro com os nomos. Nomos, eles eram uma espécie de mini-reinos que ficavam espalhados ali por onde a gente conhece hoje como Egito, e ao longo dos períodos esses nomos eles vão se unir e vão se unir em dois reinos diferentes.
vai ser chamado o Alto Egito e o Baixo Egito. Ao longo da história também, o Alto Egito ele vai conseguir conquistar o Baixo Egito e assim ele vai anexar esse Baixo Egito, transformando isso como a gente conhece o Antigo Egito. Esse Antigo Egito, por volta de 3000 a.C., que ele foi sendo formado. A partir disso a gente vai ter, então, não mais o Baixo e Alto Egito, mas sim uma unificação desses dois, que foi feita pelo faraó Menes. Menes foi o faraó que unificou isso tudo. Agora, pulando um pouquinho do período pré-dinástico para um período já dinástico, de dinastia, a gente vai falar agora do Antigo Império. O período dinástico, ou Antigo Império, ele vai começar por volta de 3000 a.C. e vai até por volta de 2300 a.C. Nesse período, conhecido como período dinástico ou Antigo Império, a gente vai ter a consolidação do que é o Egito Antigo, ou seja, lembra que eu falei para vocês sobre a unificação do Alto Egito com o Baixo Egito? A partir disso a gente vai ter um longo processo de consolidação desse Estado egípcio, onde ele vai começar a se caracterizar como a gente conhece. Tendo em vista principalmente, como eu falei lá atrás para vocês, da teocracia, ou seja, a religião como uma forma de governo. Ela vai estar muito presente dentro do governo, ela não vai se separar desse governo, ela vai estar unida a esse governo. A teocracia pode ser muito vista no Egito, principalmente nas questões de adoros e principalmente do próprio faraó, que era considerado um próprio deus na terra. Tendo em vista isso, a gente consegue ver como esse processo ele ocorre de maneira muito unida junto com a sociedade. A sociedade enxerga no faraó um deus, propriamente um deus. E com isso a gente vai ter um estado teocrático forte, onde a população... Durante esse período conhecido como Antigo Império, a gente vai ter a construção das pirâmides, mais conhecida como as pirâmides de Quéops, Khafre e Miquerinos. Essas pirâmides são uma das coisas mais conhecidas dentro de todo o planeta. A gente sabe qual a importância delas, a gente sabe que isso era utilizado como uma forma de contato dos deuses com o mundo espiritual. Então é de extrema importância essa construção dessas pirâmides. A gente vai ter também o Médio Império. O Médio Império ele vai pautar assim de mais ou menos de 2050 a.C. até mais ou menos 1750 a.C. Então, esse período ele vai ser um período bastante conhecido como um período de expansão. Pensa, sempre que você pensar em um período de Médio Império, a gente vai estar falando de um período de expansão. Mas é uma expansão o quê? Uma expansão principalmente comercial e territorial. Vai ser o período onde que o Império ele vai fazer, o Egito ele vai fazer uma grande parte do seu comércio, não só mais interno, mas assim externo. A partir de agora, ele não se torna mais um reino, agora ele é um império, é algo mais grandioso, algo mais conquistador. E a partir daí a gente vai ter o Médio Império como essa característica principal de expansão. É uma expressão tanto comercial quanto a expansão territorial. No final do Médio Império, a gente vai ter a invasão do Egito pelos um povo que se chama Hyksos. Esses povos, que eram basicamente um povo nômade de origem asiática, eles vão invadir o Egito e vão permanecer no Egito por cerca de 170 anos. A partir disso, a gente vai ter o período chamado de Novo Império. O período de Novo Império vai de mais ou menos de 1580 até mais ou menos 715 a.C. Esse período conhecido como Novo Império, ele vai se caracterizar principalmente pela expulsão desses Hyksos, que vai ser marcado também por numerosas conquistas territoriais, e além do mais, no final desse período vai ocorrer uma série de complicações dentro do Egito,
onde vai provocar um enfraquecimento do Estado egípcio, o que vai possibilitar com que o Egito ele seja dominado. Esse Egito ele vai sofrer invasões de diversos povos, como por exemplo os assírios, os persas, os gregos e os povos romanos. Então, basicamente é isso. Hoje a gente viu os três principais períodos dinásticos e pré-dinásticos. Pré-dinásticos, após isso, a gente tem os períodos dinásticos, que fica como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Até mais.